Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Carlão. Carlão. Eu não sei quem eu puxei, não. Eu dei uma esticada, sabe? Aconteceu na minha vida quando eu tinha mais ou menos o quê? Uns 14 para 15 anos. Eu comecei a esticar. Fiquei o mais alto da minha casa. Até meu pai ficou baixinho perto de mim. E como eu morava no interior, eu morava pelas bandas de São José do Rio Preto, mas precisamente numa linda cidade chamada Fernandópolis. Sou de Fernandópolis. Aí o pessoal, quando me via, me chamava, ô Carlão, com aquele R bem aberto, como a gente fala no interior de São Paulo. Ô Carlão! Em Fernandópolis eu, devido ao tamanho, não que eu fosse bom de basquete, não era não. Mas como eu, devido ao tamanho, né? Aí o pessoal sempre me colocava na quadra para jogar basquete. Especialmente lá no colégio onde eu estudava. O Carlão! Então eu virei o Carlão. Logo cedo eu virei o Carlão. Grande, mas um coração de menino. Eu sempre tive um coração bastante infantil. Vocês vão entender no decorrer da minha história, que às vezes, mesmo você tendo um coração de menino, você tem que endurecê-lo. E quando eu escutava alguém chamando o meu nome, eu sabia que era sempre uma pessoa querida, que queria contato comigo. Ô Carlão! Vivíamos juntos, mamãe, Dona Hilda, minha mãe, meu pai, seu Tenório, a minha irmã, Linda. O nome dela é esse, Linda. E eu, Carlão. A minha irmã não era grande, não. O grande da família sou eu. Éramos o que se podia chamar de uma família feliz. Aquele era um momento ainda muito especial. Afinal de contas, o sonho da família iria se concretizar. Teríamos a nossa própria casa. A vida inteira, meus pais pagavam aluguel, mas papai sempre caprichoso nas suas economias. Depois ele fez um acerto na empresa para a qual ele trabalhava, veio uma grana do fundo de garantia, e teve empréstimo do banco. Aliás, esse empréstimo do banco aí vai dar o que falar. Então juntou economia do papai, fundo de garantia, empréstimo do banco. Finalmente a nossa casa seria comprada. Num bom bairro da cidade de Fernandópolis. Uma casa encontrada. A casa, de acordo com o meu pai e minha mãe, estavam esperando e sonhando. A casa estava no jeito. Casa boa, 3 dormitórios, boa garagem, bom terreno, toda de taco. Vocês lembram do taco? O piso de taco, vocês lembram disso? Todo de taco, fazendo um quadriculado bonito no piso, no chão. O preço estava bom. O casal que morava nessa casa, a casa era nova, viu? A casa era nova, porque o casal que morava nessa casa não deu certo. O casal estava se separando. O marido estava indo embora, estava dando uma mudança, estava fazendo uma mudança radical na vida dele, deixando
a cidade de Fernandópolis, indo para o Rio de Janeiro. Então estava se mudando de lá para o Rio. A mulher do homem, a mulher dele, ia ficar por lá. Mas a casa precisava ser vendida para que fosse feita a partilha, né? A divisão. Meu pai fechou o negócio, deu sinal e garantiu o negócio. Num prazo de 30 dias, ele faria o restante dos pagamentos e tomaria posse do imóvel. Nossa, meu pai estava numa felicidade, Paulinho. Mas meu pai estava numa alegria. Você imagina você sonhar a vida inteira ter uma casa e de repente esse sonho, ele está muito prestes a ser concretizado. A minha mãe, coitadinha, também. Estava feliz a minha mãe. Dona Hilda e seu Tenório e Dona Hilda. Eu e a minha irmã, a gente também estava feliz, óbvio que sim. Afinal, nós herdamos o sonho da casa própria dos nossos pais. Mas veja que coisa. Exatamente no dia seguinte, após o meu pai ter dado o sinal de garantia de compra da casa, o banco, porque meu pai financiou uma parte no banco, tá? O banco chamou o meu pai e o empréstimo do banco, que estava aprovado, tudo certo, tudo garantido, tudo certinho, preto no branco, como meu pai falava. Meu pai tinha essa expressão, sabe? Ah, comigo é tudo preto no branco. Então estava tudo preto no branco, como meu pai gostava de dizer. Aí o gerente do banco falou: olha, o seu Tenório, eu lamento, mas o empréstimo não vai sair mais não. Como é que é? Estava tudo certo? É, mas o empréstimo não vai sair mais não. Meu pai ficou louco. Meu pai sempre foi corretíssimo. Meu pai sempre foi muito direito. Com ele, a expressão era dele, era tudo preto no branco. Como assim? Não vai sair mais? Como assim? Ele tinha tido antes a garantia daquele mesmo gerente do banco que o empréstimo sairia. E agora aquilo? Meu pai ficou tão nervoso. Meu pai ficou tão nervoso, tão bravo. Porque ele começou a entender a vergonha que ele ia passar com o casal. Ele já tinha dado a palavra dele, o homem lá, o senhor do casal, já tinha visto lugar para morar no Rio de Janeiro, a mulher já tinha se acertado também em Fernandópolis, tá tudo fechado, tá tudo certinho, a casa é minha. Até uns móveis da casa iam ficar para o papai e mamãe. A cozinha da casa eles tinham montado, sabe? O casal era um casal assim, recém-casado. Não deu certo. Então a cozinha, o senhor da casa já tinha acertado com o papai, vai ficar a cozinha. Até uns móveis da casa. E aí o gerente diz: deu zebra aqui, não vai poder sair o empréstimo. Meu pai ficou tão nervoso que ele partiu para agressão física contra o gerente da agência bancária. Você acredita? O senhor está achando que eu sou moleque? O senhor me deu a palavra que estava tudo certo, e agora o senhor vem me dizer que não vai sair mais o meu empréstimo. Meu pai ficou de pé, partiu para cima do homem, teve que ser contido. E os vigias do banco, nessa ânsia de conter o meu pai, cometeram uma irregularidade. E algemaram o meu pai como se papai fosse um bandido, porque meu pai estava tão bravo, tão nervoso, que ele queria pegar o gerente do banco e dar uns tabefes nele. Meu pai perdeu a cabeça. E aí os vigias do banco, eles perderam também o controle e cometeram uma irregularidade. Naquela ânsia de conter o meu pai, algemaram o meu pai, porque meu pai, ele não era grande como eu, mas era forte. Forte ele era. Algemaram meu pai. E para piorar, meu pai ficou algemado como se ele fosse um bandido, o que ele jamais fora. E para piorar, chamaram a polícia. Meu pai foi conduzido até a delegacia
E quando o delegado ficou sabendo da arbitrariedade dos vigias do banco contra o meu pai, todo mundo conhecia meu pai. Ele soltou meu pai imediatamente, até pediu desculpas. O seu Tenório, por favor, queira nos desculpar, viu? O pessoal lá do banco errou. Eu vou dizer uma coisa pro senhor, cabe processo, viu? Cabe um processo, só pode pegar um dinheiro bom desse banco aí. Foi o que o delegado falou pro meu pai. Cabe processo. Mas meu pai não queria saber de processo nenhum. Meu pai nunca pegou um tostão de ninguém. Então meu pai saiu da delegacia terrivelmente abalado. Meu pai saiu da delegacia destruído. Ele caminhou coisa de uns 20, 30 metros, se tanto, pela calçada e caiu. Meu pai sofrera um infarto fulminante. Não teve tempo para qualquer socorro. Meu pai já caiu morto em plena via pública. Meu pai caiu fulminado por um infarto. E a compra da casa, antes uma festa, agora terminava assim, em tragédia. Carlão! Ô Carlão! Que foi? Eu estava no meu trabalho, 20 anos de idade. Ô Carlão, corre! Corre porque... Corre, vem cá! Ali perto da delegacia, teu pai. O que tem, meu pai? Teu pai teve um problema, ele caiu. Caiu? Fui correndo para lá e como a distância não era grande, era coisa de uns 5 quarteirões, eu era praticamente um atleta, né? Jogava muito basquete e com aquelas pernas compridas, eu fui dando as minhas passadas e não demorou muito tempo, eu cheguei no lugar. Meu Deus do céu. Quando eu vi aquele círculo em volta do meu pai, eu corri até ele quando eu toquei o meu pai. Aliás, eu nem precisava ter tocado. Você percebia que não havia vida mais ali. Meu pai, ainda quente, mas sem vida. Fiquei arrasado, fiquei destruído. E naquela calçada, não muito distante da delegacia, eu chorava feito um menino. Eu falei para vocês que eu sou grandão, mas o meu coração é de menino. E eu chorava feito uma criança. Arrasado, destruído. Meu pai. O que aconteceu, meu pai? Não demorou muito tempo, chegou a minha mãe, chegou a Linda, minha irmã. Minha mãe ficou viúva aos 39 anos de idade. Mamãe engravidara de mim, ela tinha 18 anos. Minha mãe era nova. Idade da mamãe, 39, é praticamente uma moça ainda, né? Minha irmã ficou sem o pai aos 15 anos. Eu, 20 anos de idade. Nossa, foi uma fase muito difícil para toda a minha família. Que tristeza que se abateu sobre nós. Eu passei a chefiar a família, também com aquele tamanho todo. Ô Carlão, agora era tudo comigo. Ô Carlão, era tudo comigo. E foi com essa responsabilidade que, a pedido da minha mãe, eu fui tentar reaver o dinheiro do sinal do negócio da casa. Porque meu pai tinha dado o dinheiro pro cidadão que ia para o Rio de Janeiro. Ele até foi muito gentil com meu pai, porque ele ia deixar a cozinha da casa pronta, a cozinha já estava pronta. Segundo ele, era uma gentileza dele para com o meu pai. E nessa de eu tentar reaver o dinheiro com ele, ele já tinha ido para o Rio.
Ele já tinha ido para o Rio, porque ele estava bastante adiantado no negócio do Rio. Eu conheci a Cláudia. Eu conheci a Cláudia, que era a mulher dele, quer dizer, a ex-mulher dele, que era também a dona da casa. Então ela era a mulher que estava separada do marido. Tanto é que ele já tinha ido para o Rio. Eu fui conversar com ela, porque ele não estava mais em Fernandópolis. Ele estava nesse momento na cidade do Rio. Lógico que ele voltaria, mas ele estava lá cuidando dos interesses dele. Eu fui conversar com ela. Cláudia, eu queria que você entendesse, eu acho até que você sabe o que aconteceu com meu pai. É que o dinheiro que ele ia pegar no banco, o gerente do banco falou que o empréstimo não sairia mais, sabe? E ele ficou tão envergonhado. Bom, eu contei a história para ela. A Cláudia foi super receptiva comigo, me tratou muito bem. E eu, devido ao meu coração de menino, quando eu fui falar que o meu pai teve um ataque fulminante e que eu corri para ir atendê-lo, e quando eu cheguei e eu vi o meu pai sem vida, eu até chorei na frente dela. Até chorei. Mas chorei de verdade mesmo, chorei por sentimento. Eu me lembro que ela pegou assim um lencinho, desses lencinhos de papel, ela me deu para que eu secasse a minha lágrima. Ela foi gentil, ela foi educada, ela viu a minha sensibilidade. Eu não conhecia a Cláudia, eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu a vi, e eu até chorei na frente dela. E ela disse que da sua parte o problema estava resolvido. Só que ela precisava conversar com o advogado e com o ex-marido, porque esse dinheiro, esse do sinal, vocês vão entender. Já tinha tido um dinheiro do sinal, então ela precisava conversar com o advogado, com o ex-marido. E esses dois últimos, o advogado e o ex-marido, deram um trabalho. Mas a Cláudia, ela era uma pessoa extremamente correta, honesta. E ela entrou na briga por mim. Ela fez o que fez, até que ela conseguiu o dinheiro que o meu pai havia dado de sinal de volta. Só que neste lenga-lenga, esse lenga se arrastou por um tempo, umas 3 semanas pelo menos. E durante todo esse tempo, eu fui tendo um contato diário com a Cláudia. E esse contato diário fez com que nós nos aproximássemos, ficássemos amigos. E ela começou a me dar mensagens muito bonitas, devido à perda do meu pai, o golpe que eu levei, a minha sensibilidade, o meu tamanho de Carlão, mas o coração de menino. Como eu estava abalado com a perda de meu pai, ela me deu maior força. Ela lia muito, ela era muito bem informada, sabia falar comigo. Ela lia, ela tinha preparo, sabe? Ela sabia conversar comigo. Sem contar que ela tinha formação. Ela era psicóloga. Ela tinha feito psicologia, então ela sabia usar as palavras. E ela não só sabia usar as palavras comigo, mas também com a minha mãe. Ela passou muita força para minha mãe na perda do meu pai, viúva. Minha mãe, eu repito, 39 anos viúva. Minha irmã, 15 anos sem o pai. Então ela começou a passar força para nós todos. E numa dessa ela passou a frequentar minha casa. Ela passou a frequentar minha casa. Um dia, quando nós voltávamos da festa de aniversário de uma amiga dela, ela parou o carro em frente à minha casa, olhou bem fundo nos meus olhos. Não foram necessárias as palavras. Retribuí a ternura do olhar e até mesmo a profundidade do olhar. E assim aconteceu o nosso primeiro beijo.
primeiro e apaixonado beijo. Perdão. Do quê? Por eu ter te beijado. Era o que eu queria. Aliás, eu queria já havia um bom tempo. Pronto. Nós estávamos apaixonados um pelo outro. No dia do nosso primeiro beijo, fazia 4 meses que a gente havia se conhecido. Mas entre mim e Cláudia tinha uma questão. Ela era mais velha que eu. A Cláudia, ela era mais velha do que a minha mãe. Como assim? Ué, minha mãe ficou viúva, ela tinha 39. Eu já expliquei para vocês. E a Cláudia, ela tinha 42 quando nós nos conhecemos. 42. Então ela tentou sufocar tudo que ela sentia por mim. Não vai dar certo, Carlos. Não vai dar certo porque eu sou mais velha que a sua mãe. Ela achava melhor nem existir nada entre nós dois. Sabia que teríamos que enfrentar preconceitos. Ela tinha mais do que o dobro da minha idade. 42, eu 20. A minha mãe 39. Mas aqui vai uma pergunta, e essa pergunta eu faço direto para você e quero que você me responda. Quem é capaz de aprisionar uma paixão? Quem é capaz de aprisionar um amor? Ninguém, né? Ora, se ninguém, então nem ela e nem eu. E passamos a viver um caso de amor. Algo bonito, forte, consistente. Ela não queria que aquilo se tornasse público. Ela tinha medo do que as outras pessoas diziam. Olha, Fernandópolis é uma cidade boa hoje. Já foi menor, óbvio. Mas é uma cidade boa. Mas ela é psicóloga, conhecida, né? O marido dela também era um cara popular lá. Ele chegou a montar um comércio lá em Fernandópolis. Ele era chamado Carioca. Carioca era o apelido dele lá em Fernandópolis, Carioca. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro. Então ele teve uma casa lá com o nome de Redentor. Então todo mundo dizia, o Carioca do Redentor. Todo mundo conhecia o Carioca do Redentor e ela. Então ela achava, Carlos, é melhor a gente manter isso em segredo entre 4 paredes, tá? Ela não era boba. Ela era muito mais vivida que eu. Sabia das coisas. Do alto dos seus 42 anos de idade, ela pressentia que seria uma barra a opinião de terceiros, ainda mais numa cidade do interior. E eu não estou falando mal do interior, não, hein? Porque eu tenho paixão por Fernandópolis. Era impressionante o quanto nós nos completávamos quando juntos estávamos. Havia uma sintonia perfeita entre nós dois. Era um relacionamento perfeito. Quando conversávamos, ela sabia conduzir o papo. Muito bem instruída, informada, psicóloga. Ela tornava tudo tão interessante. Variava os assuntos. Nada com ela era maçante. E na hora do sexo, então, era puro prazer. Eu provava em sua cama o que eu posso chamar aqui de verdadeiro êxtase. Era um verdadeiro êxtase. Era tão diferente de tudo o que eu havia experimentado até aqueles meus 20 anos. E foi por tudo isso que eu fui ficando cada vez mais vidrado na Cláudia. Cada vez mais. Dá para dizer que eu me sentia ainda mais apaixonado por ela do que ela por mim. Olha que coisa. Verdade.
Eu era mais apaixonado por ela do que ela por mim. Eu não conseguia ficar longe dela. Eu não sei se ela ocupou com tudo o vácuo que ficou em mim depois da morte do meu pai. Eu acho que sim. Acho que eu fiquei com aquele buraco, né? A perda de alguém tão querido. Eu fiquei com aquele buraco e ela veio e preencheu aquele vazio. Eu não sei se do ponto de vista teórico era isso. Eu não tenho como explicar. Afinal de contas, eu não sou psicólogo. Ela era psicóloga. Já estávamos há quase 2 anos vivendo de uma maneira espetacular o nosso caso de amor. Eu e a Cláudia e eu. Quando a minha mãe já desconfiava de tudo. A minha mãe de boba também não tinha nada. Só que a mamãe, naquela noite de sexta-feira, resolveu fazer aquilo. A mamãe fez aquilo. Adivinha onde eu estava? Eu estava na casa que o meu pai ia comprar com a minha mãe. Não deu certo mais, eles não venderam mais a casa. Vocês vão entender daqui a pouquinho o negócio da casa. Eu estava lá na casa com a Cláudia, a casa que ia ser do meu pai e da minha mãe. Eu estava lá. Mais precisamente, nós estávamos no quarto. E mais precisamente ainda, nós estávamos na cama, eu e a Cláudia. A gente estava fazendo amor. Eu não estou exagerando, não. Eu e a Cláudia, nós estávamos fazendo amor. Quando a minha mãe irrompeu, a mamãe tinha uma cópia da chave que ficava comigo. Na verdade, aquela cópia da chave talvez tenha ido parar em casa. Quando eles estavam comprando a casa, a mamãe tinha uma cópia da chave, invadiu a casa da Cláudia e nos encontrou nus sobre a cama fazendo amor e fez um escândalo. Você não tem vergonha, não, Cláudia? Você é mais velha do que eu sou a mãe dele, você é mais velha do que eu. O que você está fazendo com meu filho, Cláudia? Você sabe que ele tem 22 anos? E você é uma velha de 40 e tantos anos, sei lá? Que coisa ridícula, uma velha que não se enxerga, Cláudia. Vai procurar gente da sua idade, vai. Tem tanto coroa por aí, meu filho é apenas um menino, ele só tem tamanho. Todo mundo diz Carlão, 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 mas olha o coração dele, é de menino. Ele tem o coração de menino, você não tem vergonha na cara? Você não tem vergonha não, Cláudia? Eu tentava acalmar minha mãe. Caramba, eu estava nu. Teve uma hora que eu, com medo de que a minha mãe fosse agredir a Cláudia fisicamente, eu me levantei pelado, do jeito que eu estava. E abracei a minha mãe pelado, naquela de não deixá-la fazer aquela bobagem. A Cláudia, ela me pediu que eu me vestisse e saísse. Eu tentando conter a minha mãe, mas foi um escândalo, sabe? Vizinhos ouviram aquilo. É uma casa boa, mas uma casa térrea. Vizinho na esquerda, vizinho na direita, vizinho nos fundos, vizinho na frente. Só vê a escuta. Quem mora em bairro sabe, e quem mora no interior sabe do que eu estou falando. Os vizinhos escutam. Nesse dia eu compreendi o porquê que a Cláudia queria que tudo fosse escondido entre nós dois. A oposição das pessoas seria imensa. A minha mãe deixou isso bem claro. E foi a partir dessa data, que a minha mãe caiu doente. E caiu doente exigindo a minha presença. Mamãe fez contato com a irmã dela de São Paulo. Ela conversou com a tia Silvia, irmã dela, da minha mãe. Essa irmã da mamãe é mais velha.
Mamãe fez contato com a tia Silvia em São Paulo e acertou a nossa vinda para cá. Tia Silvia sempre foi muito boa com minha irmã mais velha. Ela tinha um canto para nós aqui. Eu não queria vir, de jeito nenhum, até porque eu tinha 22 anos na época. Mas ela aceitou a nossa vinda para cá. Eu não queria, mas a Cláudia me deu um conselho. Carlos, vai sim. Carlos, escuta, a sua mãe está doente. E a pior doença é essa do psicológico, que atinge a alma. Ela ficou com esse buraco na morte do seu pai. E agora, de repente, ela sente que está perdendo você. Eu sou psicólogo, eu sei o que eu estou falando. A tua mãe, ela está com 2 abismos dentro do peito. O primeiro, a morte do teu pai. O segundo, a perda. Ela está entendendo. Ela não é que ela esteja perdendo você, mas ela entende você como uma perda, e uma perda para mim. E eu ainda sou mais velho que ela. Olha, vai com a tua mãe, nós temos tempo. Como assim? Como temos tempo? Temos tempo. Mas e a saudade que eu vou sentir? Segura. E você não vai sentir saudade? Vou. A gente segura. É até a tua mãe se reerguer, porque para ela também não está sendo fácil, não. É até ela se reerguer. Ô, Cláudio, mas eu não queria. Meu menino, só tem tamanho, né? Não vai chorar agora. Ô, Cláudia. Meu menino, vai para São Paulo com a tua mãe. Ela vai melhorar. Daí a pouquinho ela vai se fortalecer. E aí você vai explicar para ela. E quem sabe, eu até possa te ajudar nisso. E ficaremos juntos. Não esqueça. A vida, ela é longa. Não é? É. O que aconteceu com teu pai foi uma fatalidade. Mas a vida é longa. Eu vou morrer velhinha. Eu vou morrer bem velhinho, ó. Nós vamos ter pelo menos mais uns 50 anos pela frente. 50 anos dá tempo, não dá? Vai, menino. Vai. Eu não queria te deixar, Cláudia. Para de chorar, que é uma vergonha. Um homem de quase 2 metros de altura, jogador de basquete, chorando, vai. Eu não queria te deixar. Era a saudade. Era a saudade que se antecipava. Foi tão difícil. Na rodoviária quase eu desisti. A pouca mobília que tínhamos já havia sido trazida por um caminhão. Tia Silvia nos recebeu no fundo da sua casa. Ela tinha uma outra casinha de 3 cômodos no fundo. Num bairro bom, Parque São Domingos. Um bairro gostoso aqui de São Paulo. De vez em quando, mesmo brigando com a minha mãe, eu pegava um ônibus e eu ia até Fernandópolis. O que você vai fazer lá? Eu vou ver lá o pessoal que joga basquete comigo, mãe, quer me ver. Mentira. Fala, Carlão, que você vai ver aquela velha. Fala. Falou pra tua tia a idade dela? Não era velha. Era a minha amada. A minha amada Cláudia. Era a saudade que eu sentia dela. E eu pouco me importava com as brigas da minha mãe. Quando eu estava em Fernandópolis com ela, era tudo tão maravilhoso. Pena que eu sempre tinha que partir. Eu tinha agora arrumado um bom emprego aqui. Tia Silvia,
A tia Silvia, casada com o tio Valmei, tio Valmei era um homem de muito prestígio, havia conseguido para mim um empregaço numa agência de publicidade. Emprego bom. Eu entrei para a faculdade de publicidade para completar o que eu estava fazendo no trabalho. Eu estava bem assim, encaminhado aqui. Tio Valmei, que trabalhava para uma grande empresa e além disso ele dizia para mim, ó, qualquer problema lá na agência de publicidade eu levo você para o marketing da empresa. Eu estava muito bem encaminhado aqui. Cláudia me amava, eu sei que ela me amava, mas aconselhava, o Carlos, eu vou dizer uma coisa para você, e eu não sei se você vai me entender. Fala, amor, se dê outras oportunidades, conheça outras mulheres, gente moça como você. São Paulo tem tanta mulher bonita. Quero saber disso nada, Cláudia. Eu quero saber de você. Vai. Não se negue. E quer saber, sua mãe tem razão. Sou velha mesmo para você. Eu sou mais velha que ela. Você precisa se dar uma chance de conhecer alguém de idade compatível à sua. Namorar de um jeito normal. Você precisa casar, ter filhos. E eu nada disso eu posso te dar. Por favor. Pelo menos prometa que você vai tentar. Que você não vai se esconder dessas oportunidades. Vai, me promete. Eu não vou fazer uma promessa dessa para você. Você não vai chorar. Olha o teu tamanho, Carlão. Mesmo contrariado e com lágrimas nos olhos, eu acabei prometendo para Cláudia que eu não fugiria da vida e das oportunidades. Com aquilo na cabeça, quando eu voltei para São Paulo, me permiti um envolvimento com uma colega de faculdade. Ela era uma moça bonita, da mesma idade que eu, mas não era a mesma coisa. Exatamente por isso, querendo encontrar alguém, eu fui saindo com outras mulheres e mais outras. E numa tentativa desesperada, eu procurei até sair com uma mulher mais velha do que eu, para ver se essa era a questão. Não, tinha nada a ver. Ninguém era igual a Cláudia. Nenhuma das minhas aventuras se podia comparar a ela. Até que ela me mandou uma carta. Carta mesmo. Eu sei que não é comum a gente falar de carta agora. O pessoal fala só de e-mail, de mensagem, WhatsApp. Na época não tinha o WhatsApp. É uma carta escrita mesmo, uma carta mesmo com envelope, uma carta que vem pelo correio, uma carta que tem selo, uma carta. Como há muito tempo você não escreve e como talvez há muito tempo você não receba. A carta dizia assim: Carlinhos, a vida é uma estrada. Eu caminhei, caí, me levantei e cheguei onde estou. Você caminhou, Carlinhos. Mas apenas você caminhou um trecho da estrada. Deu um salto quase mortal para me alcançar. Conseguiu. E ficou ao meu lado todo esse tempo. Você deve se lembrar de quantas dificuldades enfrentamos. Quantas vezes foi muito difícil para mim entender você. Quantas vezes você tentou, mas não conseguiu me entender e apenas concordou para não me perder. O que faltou a você, Carlinhos, foi a caminhada longa que eu fiz. Você pulou essa parte. Você pulou. Não é apenas uma questão de imaturidade, mas a impossibilidade de assimilar aquilo que não viveu. Carlinhos, eu olho para trás e vejo uma estrada
a se perder de vista. Muitas e muitas curvas e não consigo ver você. Na estrada, quando eu olho para trás, eu não vejo você. E aí eu percebi o meu erro. Carlinhos, eu não tenho o direito de impedir a sua caminhada normal para a maturidade. Cada etapa da vida tem a sua importância. E você está pulando etapas importantíssimas. Você tentou se relacionar com outras mulheres. Todas elas foram reprovadas. É que você, Carlinhos, você quer encontrar em mulheres jovens a minha experiência. Os anos de janela que eu tenho e elas não têm. Carlos, você se acostumou a mim. Eu entrei na sua vida quando havia nela um buraco, um vazio. A perda do seu pai, irreparável perda. Você, não que tivesse sido um erro, mas naturalmente você substituiu o teu pai por mim. Estranho. Eu sei que é difícil para você compreender, mas do ponto de vista psicológico, diante da faculdade que eu fiz de psicologia, eu entendo que sim, que se pode fazer isso. Então, Carlinhos, eu quero ficar na sua história. Inclua o meu nome em todas as vezes que você for falar sobre as pessoas que te amaram. Quando você for dar uma relação das pessoas que te amaram na vida, diga: a Cláudia, porque eu te amei. E eu não te esquecerei. Sei que o que você sentiu e ainda sente por mim é muito bonito. Mas eu quero terminar. Ou melhor, eu não quero usar essa expressão. Você vai me entender, porque inteligente você é, e muito. Não é que eu queira terminar. É melhor eu deixar de continuar. Eu aqui, você em São Paulo, sem adeus, mas também sem encontros. Carlinhos, se um dia o destino fizer com que cruzemos o caminho um do outro, sorriremos um para o outro. E nessa troca de olhares ficará a história de tudo o que fomos. Siga a sua vida. Eu vou seguir a minha. Da sua sempre, Cláudia. Entendi a carta. Entendi, era o fim. Ainda liguei para ela em Fernandópolis. Ela viu que era meu número, deixou o telefone tocar, e não atendeu. Com a sua experiência, sabia que não havia o que ser dito. Ainda liguei mais umas 10 vezes. Ela não atendeu nenhuma. A ficha caiu para mim. Era melhor assim. A vida seguiu. Conheci Regiane. A Regiane é aquela moça da faculdade. Aquela mesma. Com ela me casei. Eu e Regiane tivemos um casal de filhos. Se sou feliz? A exemplo de muita gente que está ouvindo, eu sou sim. Não dá para dizer que eu seja infeliz. Mas também amor como aquele que eu senti pela Cláudia, eu sei que eu nunca mais sentirei na minha vida. Nunca mais. Foi agora, nas férias de meio de ano, julho, eu fui passear com a minha família em Fernandópolis. Tivemos lá na casa de parentes, fomos a Votuporanga, na casa das tias.
Fui a São José do Rio Preto, onde moram os primos. Junto com os primos, e já que estávamos com as crianças, chegamos a Olímpia, num parque aquático maravilhoso, uma delícia. Mas houve um momento na volta a Fernandópolis que eu saí com o meu carro sozinho. Alguém dirá, esse cara está com má intenção. Ô Carlão, você está mal intencionado. Liguei o rádio e eis que de repente eu escutei o locutor conversando com um ouvinte. Eu conheci aquela voz. Tá parecendo a Cláudia? Que legal a sua história. Já estava no fim da história. Ela tinha contado, mas quando eu mudei a estação, eu peguei exatamente o locutor dizendo para ela, poxa, que legal a tua história. Era a voz dela. Eu nunca iria confundir a voz dela com a voz de ninguém. Mas que música você acha que combina com a tua história? E ela disse, aquela que diz assim, é uma música que diz mais ou menos assim, onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento, por um momento pensar que você pensa em mim. Caramba, eu não acredito. O locutor tocou a música e eu passei em frente à casa dela. O carro todo em si filmado, o meu insufilmado. Eu até parei e vi quando ela saiu no jardim para molhar as plantas. Mais velha, no entanto mais bonita ainda. Quase que eu abri a janela do carro e chamei por ela. Mas olhei para mim mesmo e então eu descobri que um homem de 1,91 m de altura, chamado Carlão, no fundo tem coração de menino e também sabe chorar.